Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos à live do PSIT e o Ambiente Colaborativo. Vou apresentar os convidados para essa live. Primeiramente, vou apresentar o professor Mário Sérgio Portela, nascido em Londrina, no Paraná, em 1954, filósofo, mestre e doutor em educação, professor titular da PUC São Paulo, na qual atuou de 77 a 2012. Professor convidado da Fundação Dom Cabral desde 1997. Foi secretário municipal de Educação de São Paulo entre 1991 e 1992. Escritor e conferencista, tem presença constante na mídia como âncora, debatedor e comentarista, e é autor de 45 livros, entre eles Qual é a Tua Obra?, da editora Vozes, Por que Fazemos o que Fazemos, da editora Planeta, e Viver, A que se Destina, com Leandro Carnal, pela Papiros. Nossa convidada Vicky Bloch, psicóloga, graduada pela PUC São Paulo, fundadora e sócia-diretora da DBM, hoje Lee Harrison, possui mais de 45 anos de carreira, sendo 15 deles em posições executivas em grandes organizações. Vicky é fundadora da Vicky Bloch Associados, empresa focada em coach para C-Level e em consultoria para empresas familiares. É uma das consultoras de carreira mais requisitadas por líderes executivos de recursos humanos de grandes empresas. É coautora do livro Coach Executivo, Uma Questão de Atitude, pela Elsevier Editora, Rio de Janeiro, 2012. É colunista do jornal Valor e da revista Você RH. Tem uma coluna diária na Band News FM sobre carreira e é considerada uma das influências no LinkedIn. Eu, Suzana Campos, sou cofundadora do PSIT, administradora de empresas com MBA pela FIA USP em Gestão Estratégica de Pessoas, especialização em e-learning e planejamento estratégico, pós-graduada em transdisciplinaridade pela Unipaz, Psicologia Transpessoal pela Alubrat, Constelação Sistêmica pela USCIS, formação em conselheira de administração pelo IBGC e membro da Comissão de Pessoas, e já atuei como executiva em empresas nacionais e multinacionais. Sou diretora executiva e fundadora da HSD, Human System Development, sócia e vice-presidente da Orquestra Soluções Empresariais, palestrante e ministrante de seminários de treinamento e desenvolvimento organizacional e de governança corporativa. Eu gostaria de convidar a Vicky para passar a palavra a ela para dar continuidade à nossa live. Vicky, por favor. Bom dia para vocês, Mário Sérgio, Suzana, super prazer estar aqui com vocês hoje, principalmente porque acho que é a minha primeira live para falar de coisas concretas pós-pandemia, no que diz respeito a questões que nós vamos enfrentar dentro das organizações. Eu costumo dizer que ninguém no mundo, nenhum país, nenhum governante, nenhuma organização e nenhum indivíduo vai sair desta situação sem o outro, né? Essa consciência da interdependência hoje nos leva até a pensar o quanto a gente deixou de fazer junto com o outro, né? E para isso, acho que eu queria te provocar um pouco, Portela. Eu venho lendo e ouvindo você falar sobre um tema que acho que cai como uma luva nessa hora, de ambientes colaborativos. Quer me contar um pouco sobre o que você vem pensando sobre isso? Que bom, né? Conto sim, com alegria, aliás, porque vi que temos atividade, presença, participação conjunta, né, em muitos momentos, há pelo menos um quarto de século, né, desde 1995, que se intensificou, né, nosso modo colaborativo em vários momentos. Aliás, partilhamos palcos, docência, eventos, e essa ideia do partilhar é exatamente a percepção central da ideia de colaboração. Evidentemente que não sou eu o criador, né, da noção de colaboração, porque ela vem transitando por toda a história, mas nesse momento, esta urgência, que é a colaboração, ela ganha mais necessidade, ela ganha mais presença, e, acima de tudo, ela marca uma condição decisiva, né, que nós temos mais efetividade naquilo que fazemos. Vic sabe muito bem, Suzana também, né, o quanto que nós sozinhas e sozinhos somos mais frágeis. Aliás,
quando Chico Buarque traduziu do italiano para o português uma música deliciosa, que é uma peça musical, quase que uma ópera infantil, chamada Os Saltimbancos. Né? Os Saltimbancos, há uma hora que os 4 animais cantam: todos juntos somos fortes. Todos juntos somos fortes. Aliás, há um momento, inclusive, que um dos animais diz uma frase que é muito direta: um bicho só é só um bicho. Olha só, um bicho só é só um bicho. Por isso, a percepção colaborativa, a atividade cooperada, aquele lugar em que a palavra colaborador, que muitas vezes se usa no lugar de funcionário, empregado, ela tem que ganhar uma concretude. E isso, sem dúvida, é uma atitude. É algo que deve trazer a cada um e a cada uma de nós, né, para um mundo onde isso se encarne e não seja apenas, Vicky, tão somente, né, uma expressão, né, que fica nos corredores colocada nos cartazes. Quando nós tivemos o início do momento pandêmico, né, o ano passado, especialmente em fevereiro, né, de 2020, meu escritório na cidade de São Paulo, ao qual eu não vou, né, como trabalho desde março, desde o dia 16 de março de 2020, nele, nós já em fevereiro colocamos do lado de fora da porta um dispenser com álcool em gel, porque já havia as falas sobre a necessidade de cuidado, né, e ali nós colocamos para estimular, atenção, estimular as pessoas a colocarem o álcool em gel antes de entrarem, uma frase de uma pessoa que eu gosto demais, que vocês, sem dúvida, leram um dia, que é Saint-Exupéry. Saint-Exupéry, muito conhecido, obviamente, pela sua obra magistral, Pequeno Príncipe, um homem que morreu em 1944, porque, como francês, participava do movimento contrário ao nazismo genocida, né, que estava na Europa, e ele faleceu em 1944, quando, cruzando, né, o Canal da Mancha numa missão de espionagem, ele era piloto, ele foi abatido. Ele colaborava, olha que coisa, na Europa contra, agora eu vou usar uma expressão que é até curiosa, contra os colaboracionistas franceses. E os colaboracionistas franceses eram os que apoiavam os alemães, né? Então, a colaboração de um lado, os aliados, no sentido mais amplo, e ali o grande, o especial, né, maravilhoso Saint-Exupéry, ele deu a vida por algo que ele acreditava. Quando eu falo em colaboração, não precisa necessariamente dar a vida, mas muita gente hoje coloca a sua vida, né, como sendo forma de proteção, né, de outras vidas. E a frase do Saint-Exupéry tem tudo a ver, Vicky, com isso que ele levanta quando ele dizia: cada pessoa é responsável por todas as pessoas. Cada pessoa é responsável por todas as pessoas. Isso não é só uma atitude ética, isso é um valor negocial, e aí concluo, e é também, né, algo que dá muito maior concretude à nossa operação. Se há algo que não vale, nem no planeta, nem numa nação, nem numa empresa, nem numa família, é a regra do cada um por si, Deus por todos. Essa regra do cada um por si, Deus por todos, ela pode dar resultado imediato, mas ela é danosa mais adiante. Talvez o melhor, e aí vou citar em latim, que fica mais bonito, né, um lema clássico dos antigos, que nos Estados Unidos se usa muito, inclusive, né, nos símbolos nacionais, que é ex pluribus unum. Ex pluribus unum, isto é, um por todos e todos por um. Pode parecer mera expressão romântica, não é. Ela só o será se ela ficar nas nuvens, mas se ela baixar para a concretude de uma empresa, ganha outra dimensão, né, Vicky? Pois é, eu estava aqui pensando, enquanto você estava falando, do que a gente viveu nesse ano que passou, né, e a gente sabe que em situações de perigo, de risco, né, o que acontece com os grupos é a coesão para enfrentar o inimigo, né? Você está falando de experiências de colaboração, né, que nós tivemos que viver na marra, né? Então, essa atitude e essa conexão se exercitou porque, em algumas situações, na maior parte delas, não tinha alternativa, né? Que vão desde você ter que enfrentar o inimigo lá na batalha de frente nos hospitais, né, os nossos médicos, as nossas UTIs,
Mas você, por exemplo, como eu, que além de tudo sou síndica, né, criar um sistema no condomínio que apoiasse aqueles que não tinham a condição nem de pensar sobre como trazer o supermercado, então criar um ambiente de colaboração. Mas, dito isso, nós estamos falando de um inimigo lá fora. Como é que você vê a condição da gente desenvolver isso como uma atitude permanente? Entendeu? Como é que a gente trabalha isso como atitude permanente? Se nós pensamos numa organização, numa empresa, não só numa família ou numa nação, ou numa comunidade de vida, mas usando uma expressão mais técnica, né, uma comunidade laboral, pessoas que trabalham juntas em direção ao objetivo comum, no qual se vise produtividade, competitividade, né, a ideia de lucratividade, também, né, a posição mais forte, que é de sustentabilidade. A colaboração, ela oferece muito mais energia, muito mais capacidade. Se ela apareceu para nós em 2020, como você bem lembrou, menos como uma escolha direta e mais como uma condição necessária, isto é, não havia outra possibilidade a não ser colaborar, quando se dá o exemplo, que é evidente, de que normalmente uma vacina demora 10 anos para ela poder ser colocada em uso, e o que a gente busca numa vacina é o mesmo que se busca no nosso trabalho, que é efetividade, né? Que haja efetividade. Aliás, o que se avalia ali é a eficiência, tal como como mais adiante a gente vai lembrar dentro daquilo que é o PSIT, que move um pouco, né, a nossa conversa, a noção de efetividade. Esta ciência que em vários momentos esteve apartada, separada, um pouco dispersa, em 2020 teve que concentrar as inteligências, as perícias, as atitudes e ser, de fato, colaborativa. Não é tão fácil. Haja vista que depois de alcançado algum nível, né, de resultado em relação às vacinas, a noção de colaboração ela saiu um pouco do circuito quanto à distribuição, né, à presença da vacinação, ao peso da economia dentro disso. Não é uma atitude que se altere, a não ser com algo que seja cotidiano. Aliás, Vicky, você sabe, né, eu tenho 3 filhos, 2 filhos, 1 filha, tenho 4 netos, 2 netos, 2 netas, e a área de educação escolar, que é uma área na qual também tenho atividade, né, ela, durante os 20 anos mais recentes, ela passou a trabalhar nas escolas, especialmente na área, né, de arte e educação, ou da prática de atividades esportivas, o que se chama de jogos cooperativos. Jogos colaborativos, em vez de fazer, digamos, apenas e tão somente esportes onde haja a concorrência, onde haja a exclusão e a derrota, né, do outro, a ideia de colaboração, inclusive fazendo isso em relação ao momento do intervalo, quando se podia ter ali a proximidade das crianças, para que elas pudessem, quem nos assiste e já acompanhou isso, é muito comum, quando havia a presença mais direta na escola, do dia comunitário do lanche, o dia comunitário do brinquedo, né, que as crianças traziam para poder partilhar e, ao mesmo tempo, trazer isso à tona. Por isso, volto à tua questão, que é decisiva. Será que essa é uma atitude fácil de ser colocada? De modo algum, né? Se ela fácil fosse, aliás, a gente nem precisaria pensar, né, num tipo, né, de aplicativo que favorecesse, auxiliasse esse tipo, né, de conduta, de comportamento. O grande, o estupendo também para mim, né, na minha história pessoal, Mark Twain, o especial escritor norte-americano do século XIX, ele tem uma expressão que eu venho usando com uma intensidade, Vicky, Suzana, que é quando ele dizia que hábitos, não adianta tentar atirá-los pela janela. É preciso empurrá-los degrau por degrau, escada abaixo, senão eles não saem. Nós nos habituamos a um modo de trabalho que era, inclusive, internamente ao grupo, né, dentro de uma empresa, muito mais de disputa do que necessariamente de colaboração. Aliás, você e eu já falamos sobre isso juntos um dia. A noção de preparação, de competência, quase sempre era individual. A frase mais marcante, você se lembra, era: a minha competência acaba quando começa do outro. Ou isso não é da minha competência. Se eu encostasse no balcão de uma loja, né, no atendimento bancário, presencialmente, e pedisse algo, pode ser que a pessoa dissesse: isso não é da minha competência.
em vez dela dizer um momento que eu não sou dessa área, mas eu vou buscar quem sabe, que é uma percepção colaborativa, né, de presença. E eu insisto por conta exatamente dessa ideia de que a noção de competência não é mais exclusivamente individual. Por exemplo, se você ganha competência, se você ganha mais capacidade, eu ganho, se nós atuamos juntos. Se você ou Suzana perdem competência, eu perco. Uma das coisas que eu falo dentro desse aplicativo, que depois Suzana e você dialogam melhor, é exatamente a importância da gente ter uma noção da competência como algo que ultrapassa, né, a minha ação individual. E, é claro, a colaboração, nesse momento, ela não é só um princípio teórico. Ou ela se implanta, ou a gente não tem tanta alternativa. Eu não resisti, dado que eu sou caipira, a lembrar de uma clássica aí, sempre repetida a frase, né, do Guimarães Rosa, quando ele abre um dos seus livros de contos, lembrando também a frase caipira: o sapo não pula por boniteza, ele pula por precisão. Aliás, Guimarães escreve, mesmo sendo um médico, ele de propósito captura a linguagem, né, e escreve: o sapo não pula por boniteza, ele pula por precisão. Nós estamos pulando desde fevereiro de 2020 por precisão. Mas há um momento em que a nossa inteligência terá de nos levar a olhar isso como sendo uma rota e nos prepararmos para isso, não só na emergência, mas como uma atitude que protege o futuro, né? Então, antes de eu puxar a Suzana, eu só vou falar, eu não é da minha competência, é quase igual, não é da minha conta, né? E isso não é da minha conta. Não é uma atitude colaborativa. Tudo é da nossa conta, né? E aí, Suzana, eu queria que você contasse um pouco para nós como foi que vocês aterrizaram isso no PSIT. Conta um pouco da história do PSIT. O PSIT, na verdade, surgiu uma demanda, né, de um CEO, do Flávio Marchetti, quando ele queria criar uma nova possibilidade dentro da instituição, né, da qual ele dirigia. E ele me procurou para a gente desenvolver esse modelo, né, de gestão diferenciada. E aí nós acabamos desenvolvendo o PSIT, ele acabou saindo da organização onde ele estava e nós trouxemos isso para o mercado, essa ideia para o mercado juntos, uma vez que nós tínhamos feito a concepção. Então, a ideia do PSIT é trazer uma ferramenta colaborativa onde as pessoas contribuem entre si para o autodesenvolvimento e para a empresa para ter uma perspectiva de melhor gestão de equipes, né? Então, a ferramenta foi concebida dentro dessa perspectiva colaborativa, onde o psitar uma pessoa a outra, você contribui para o próprio processo de autodesenvolvimento do indivíduo. Então, eu estou entendendo que o que vocês concretizaram, principalmente nesse conceito de colaborativo, é criar a condição da pessoa ter indicadores de como ele se conecta com o outro, é assim? Exatamente. Então, você tem, na verdade, o modelo do PSIT, ele traz dimensões e fatores onde as pessoas vão observar o que o outro tem de fortaleza. E é o conceito da psicologia positiva, né, dentro da plataforma, que é justamente olhar o que o outro traz de fortaleza que contribui para um ambiente colaborativo. Então, nas interações profissionais, eu posso pegar o meu aplicativo e citar o que eu observei, o que eu percebi do outro em dimensões e fatores. E isso, obviamente, é tratado dentro dos algoritmos. Vi que você sabe que quando me apresentaram a ideia, né, tem a ver muito com coisas que você mesma escreve, né, nos teus livros, especialmente quando você pensa na ideia, né, de coaching de um modo muito mais orientador do que iluminador, né, como guru, né, como forma, né, como lembrar, você sabe bem, nosso amigo comum, o Luiz Carlos Cabreira, que contigo atua, né, e atua há muito tempo, ele dizia que quando alguém é chamado de guru é porque ele já está no fim, não tem mais homenagem a fazer, já vai partir mesmo e dizer, esse é o meu guru. Né? Mas eu gosto de algo que está dentro disso que a Suzana falou. Quando me apresentaram, eu falei, mas o que é? Né, um aplicativo como esse, uma plataforma dessa natureza assim, é um modo de fazer com que dentro de uma comunidade laboral, isso foi o que eu entendi, as pessoas possam, né, ter percepções
sobre os outros e sobre si mesmas e receberem, né, alimentos, né, de natureza intelectual para que isso possa levar a uma melhoria da condição. Por isso, a primeira ideia que me veio à cabeça é a distinção que você conhece, que é preciso fazer, entre a auditoria e a avaliação. Né? Eu gosto, porque a avaliação, isso vale na escola também. A avaliação é quando você olha as coisas como elas estão para melhorar o processo. Enquanto que a auditoria caça o responsável para a punição. Em alguns momentos, a noção de auditoria ela impera. Por isso, quando a Suzana fala de psicologia positiva, né, é claro que é muito mais importante, né, a ideia de se estimular nas pessoas aquilo que é a condição melhor que ela pode trazer, de elevá-la, em vez de apenas indicar aquilo que é desvio, que é equívoco. Não que isso não tenha seu lugar, porque autoestima é diferente de autoilusão, né? Mas vale bastante, né, essa condição. Eu gosto dessa ideia. E tem um conceito aí também que vocês estão colocando, que eu gosto muito, que é a gente abandona um pouco o feedback, né? E a gente começa a falar do feed forward, né? As palavrinhas que se colocam que a gente começa a usar, mas eu gosto da ideia da pessoa tomar posse, tomar consciência das coisas que ela faz e que ajuda o outro, que o outro aprecia, ou que o outro reconhece, ou que o outro vê como efetiva e que faz diferença. Então, nós estamos... essa questão que eu estou falando, nós não estamos mais auditando o passado do indivíduo, nós estamos falando para ele o que funciona para frente, né? Porque a ideia de feedback, ela é importante, ela não pode ser descartada, mas ela tem uma outra rota, né, de consequência. O feedback, de maneira geral, ele é até uma palavra que assusta um pouco, né, em alguns lugares, porque quase sempre, quando alguém diz assim, eu vou te dar um feedback, significa que na sequência você será responsabilizado por alguma coisa e poderá eventualmente até, né, perder alguma condição também que tenha. Obviamente que a ideia de feed forward, né, ele não é uma mera mudança terminológica, ele é uma mudança de atitude também. Né? Um lado, né, como a Suzana sabe bem, um lado é você dizer aquilo que é algo que pereceu. Outra coisa é indicar vitalidades. Eu vou usar uma expressão, depois eu queria até que a Suzana e a Vicky pensassem também isso um pouco, porque é um conceito que eu trabalho há algum tempo e que foi para dentro do que está chamando de Psique Professor Cortella, que é a minha presença, né, dentro do aplicativo, como é que ela se dá com conteúdos. Eu acho que há uma distinção, Vicky e Suzana, e eu falo isso sempre, entre fazer autópsia de algo e fazer biópsia. Aliás, eu tenho o dever, né, como professor de filosofia, lembrar que a palavra correta, se a gente não tivesse mais o uso contínuo, seria biopsia e autopsia, que seria uma paroxítona no grego antigo, mas a proparoxítona já se incorporou tanto ao nosso cotidiano que a gente usa autópsia e biópsia. Ora, a noção de feedback, em muitas situações, pode ser autópsia, em que você apenas identifica, né, a causa-mortis. Outra coisa é quando você quer que se identifique ali as vitalidades, e não, né, aquilo que perde. Portanto, numa biópsia, você pega o organismo vivo, retira dele e indica aquilo que pode trazer risco para a vitalidade, mas reforça a vitalidade. Daí, a noção de um feed forward ser mais efetiva, no meu entender, nessa direção. Fazer biópsia em vez de fazer autópsia. Nós estamos respondendo, sem eu ter dito para vocês, já uma pergunta de alguém que está interagindo conosco aqui na live, né, que perguntou se o Psique é um novo formato de feedback, destaca as qualidades e não os defeitos. E eu acho que não é isso que nós estamos falando de que ela dá a condição do indivíduo se perceber, né, e usar para o melhor ou adaptar aquilo que ele precisa para continuar sendo efetivo, é isso? A Suzana tem aí todo o ponto de partida. Exatamente, Vicky. E eu acho que tem uma coisa muito interessante, que é mudar o olhar, né? Normalmente é muito mais fácil nós criticarmos do que nós reconhecermos a qualidade no outro. E o Psique, ele nos leva a isso, a olhar a contribuição efetiva. Né? Então, por muito tempo, né, a própria área de gestão de pessoas ficou muito concentrada em gaps. Né, o que eu tenho de gap para ser desenvolvido? E o Psique, ele traz justamente o contrário.
o que as pessoas têm de fortalezas. E se as empresas se concentram dentro das fortalezas, na verdade, a pessoa vai estar entregando o que ela tem de melhor, né? E as empresas se apropriando disso, com certeza ela vai poder criar ambientes muito mais colaborativos a partir disso, né? Então, conceitualmente, o PSIT tem essa finalidade também de mudança de olhar, e para isso tem uma pergunta mobilizadora, que é onde a pessoa vai direcionar o olhar dela dentro do ambiente colaborativo. E se alguém percebe, é isso que eu entendi, né, Vicky, mais fortemente na origem. Em nenhum momento a noção de um PSIT está na ideia de iludir a pessoa, esquecer que há lacunas, há dificuldades, mas não trazer isso como foco central. Não é desprezar, porque isso seria estranho, num processo formativo, não se colocar aquilo que é deficiência, mas não trazer a deficiente. A palavra na origem significa aquilo que faz falta, não trazer aquilo que faz falta como foco central, mas não deixar também de situá-lo, né, dentro de uma escala e capturar aquilo que de fato dá potência, para usar um termo do professor Clóvis de Barros Filho, né, dá potência, mas para que isso se eleve, né, de maneira alguma a gente pode esquecer a frase antiga dos idosos que vale para a gente, que é melhor acender uma vela do que amaldiçoar a escuridão, né? Tem uma força, mas já não pode esquecer que tem a escuridão, que tem a percepção do que está à volta. Daí a minha insistência, né? Que a gente não imagine que, por exemplo, um aplicativo dessa natureza, que ele é a mera estimulação, vai que você consegue, você é bom nisso, eu nunca esqueço. Então, né, eu ia te provocar. Claro. Eu ia te provocar nisso, Provoque, eu continuo. Que é exatamente nessa linha, eu queria saber qual é a tua contribuição nesses comentários que você faz dentro do PSIT. Em que linha você vai? Então, veja só, o que você chama de comentário, cada vez que se utiliza o PSIT dentro de uma empresa, uma organização, há todo um acervo, um inventário de percepções das pessoas sobre as outras pessoas em processo colaborativo. Essa pessoa, ao ser colocada dentro de critérios, ela deverá ter, né, um tipo de reflexão que vai auxiliá-la a elevar aquele patamar em que ela se encontra. Mas, de modo algum, cada um dos conhecimentos ali, oriundos da minha prática e da minha reflexão, eles servem como uma forma externa de dizer, vamos lá, se dá certo, se aplica, não. Ele é sempre, para cada situação específica, uma sugestão em relação à atitude, em relação à conexão, em relação à efetividade, uma sugestão de medida de pensamento para que aquilo por si mesmo ou por si mesma a pessoa seja capaz de crescer, né, naquela própria condição. Eu dizia a você, nunca me esqueça, né, quando se pensa de alguns modos de estímulo, né, o grande também comediante norte-americano Kevin Hart, ele tem um stand-up. Tem uma cena que eu não consigo esquecer, que sai o tempo todo na minha cabeça. Todas as vezes que eu encontro gente que fica assim, não, vamos lá, basta você querer que você alcança, né? É uma questão de força de vontade. Tem coisa que não é, né? Eu tenho um livro que eu lancei com o Paulo Gebaile em 2020, chamado Ainda Dá. Ainda dá, a força da persistência. Ainda dá, tem hora que não dá. E nessa hora que não dá, que você tem que se preparar para não perecer face àquilo, mas entender que há condições que têm um nível superior a nós. E o Hart, desse stand-up, ele está contando das filhas dele na escola, Vicky e Suzana. E quando ele assistiu uma reunião de pais em que a vice-diretora, a vice principal, a vice-diretora, ela começou a falar com as crianças de 10 anos de idade. Vocês têm que ter garra na vida. Se vocês lutarem, se vocês seguirem adiante, você consegue chegar ao teu sonho. É só você se esforçar. E ele dizia, eu olhava as crianças ouvindo aquilo e pensando eu de onde estava como pai. Será que ela aplicou isso a ela mesma? Será que o sonho da vida dela era ser vice-diretora, né, numa escola e estar numa sexta-feira de manhã falando para crianças de 10 anos? Né? Por que eu trouxe essa percepção? Porque não é, de maneira alguma, algo de natureza ostentatória, que se diz, vai lá, e assim não. É uma coisa que tem um nível de seriedade em que, ao se apontar na biópsia aquilo que é necessário, não se procura remarcar, né, o que é desconstruinte, mas sim dar potência, dar vitalidade
ao que é construinte. Suzana, por favor, ajuda a gente aqui na reflexão, falando um pouco de como é que você vê a gente fazendo esta introdução de ambientes colaborativos num ambiente home office, né? Temos uma realidade nova, nós estamos em ambiente virtual, né? Então, são muitas coisas que as pessoas estão testando que são novas, rituais de liderança novos. Fala um pouco para a gente como é que o PSIT vem ajudar nisso. Pois é, o PSIT é uma ferramenta colaborativa e ele vai trazer exatamente essa percepção de colaboração no ambiente virtual também. A gente não precisa estar em contato físico, né, para que os relacionamentos aconteçam. Então, mesmo dentro do ambiente virtual, você consegue trazer essa perspectiva de colaboração, seja com um projeto, para uma atividade, para uma reunião. Então, ele vai contribuir nesse sentido. E o PSIT tem uma dinâmica que ele pode ser feito diariamente, e as pessoas vão acompanhando esse processo de como ela está sendo percebida pela organização, né, a partir de todas as interações profissionais que ela tem. Então, ele auxilia muito isso quando ele traz os critérios, essa pergunta mobilizadora, e ela vai recebendo também todo o feed forward, desenvolvido, né, pelo professor Mário Sérgio Cortella, que tem um nível de profundidade muito grande a partir dos níveis de percepção das pessoas com relação à atuação dela. Então, existe um aprofundamento, na verdade, do próprio feed forward para o processo de autodesenvolvimento, por níveis, inclusive. Então, ela vai se situando em que ambiente ela está e como ela está sendo percebida. Acho que uma coisa bastante importante, só retomando um pouquinho da fala do professor, da questão do próprio desenvolvimento, da capacitação, de colocar luz onde não está adequado, é que o PSIT, ele traz essa perspectiva a partir da visão não positiva. Quando eu não estou sendo percebido positivamente em alguns critérios, é ali que eu preciso mais me desenvolver. Então, essa percepção positiva, ela traz tanto a perspectiva das minhas fortalezas, quanto das minhas fraquezas, quando as pessoas não percebem este comportamento nas minhas ações práticas. Olha só, Victor, a questão mexe com algo comigo, né? É assim, alguns de nós tivemos pais e mães que, quando a gente conseguiu alguma coisa que a gente tinha, uma alegria imensa, uma nota boa, um resultado. Havia pai ou mãe, não era o caso dos meus, né, que batia no ombro e dizia assim, tá bom, mas podia ser melhor. Né? Esse podia ser melhor, em vez de funcionar como estímulo, ele se aproximava de um elogio destrutivo, né? Dizendo assim, pô, você é fraco, hein? Tá bom, mas podia ser melhor. Ora, né, a frase mais forte que eu sempre gostei de ouvir dos meus pais, e eu ouvi sim, tá ótimo, mas você consegue fazer melhor. Você consegue fazer melhor, não porque ótimo não esteja, mas porque você não pode estacionar num patamar de satisfação e de autossatisfação, porque isso vai te conduzir, pouco a pouco, ao risco da mediocridade. Né? E olha só, você falava do mundo, né, do home office, toda a minha participação dentro desse projeto e no aplicativo se deu de modo colaborativo, home office. Isto é, eu organizei textos, ideias que tinha, reflexões. Paulo Gebaile, que é um editor, jornalista que trabalha comigo, que eu mencionei há pouco no livro que lançamos em 2020, ordenou isso, né? O André Cortella, né, que é um dos meus 2 filhos, ele estruturou aquilo que seria a minha presença, porque ele tem também uma atividade de consultoria, e o Pedro Cortella, que é outro filho, nós temos empresas, ligações, eu sou cliente de ambos, né? Ele, por exemplo, propicia com a agência Sofia a organização dessa atividade digital. Esse aprendizado, ele faz com que a gente cresça, né, nessa condição. E eu estava vendo a questão que você trazia à tona, claro que esse novo modo de ser não será só assim, mas ele, em várias atividades, será especialmente assim. E nessa hora, ou colabora, ou dança, né? Agora, para vocês dois, eu vou começar com Cortella, depois você, Suzana, eu queria que vocês falassem um pouco de como é que isso convive com a avaliação de desempenho. Então, uma das coisas que eu gosto é que a avaliação de desempenho é um termo
né, que foi utilizado em alguns momentos, e eu sou do ambiente universitário, né, como foi lembrado pela Suzana no ponto de partida. Eu fiquei 35 anos, por exemplo, na Universidade Católica de São Paulo, da qual me aposentei, né, em 2012. A ideia de avaliação de desempenho, ela sempre aparece com a possibilidade de, como a gente falava antes, ter como intenção ser mais uma auditoria em que você procura a responsabilização para descarte, ou ser, de fato, um processo avaliativo em que, ao reconhecer quais são as positividades, elas são colocadas num patamar superior, num patamar mais elevado. Eu não temo, Vicky, não tenho medo da palavra. Usando uma ideia mais antiga da filosofia, a palavra cão não morde. Né? A palavra cão não morde. Então, a ideia de avaliação de desempenho, ela, embora ela soe, né, para algumas pessoas como sendo até um instrumento, não de gestão, né, mas de controle, né, quase que manietado no cotidiano, acho sim que o PSIT, embora ele não tenha como espelhamento a ideia mais antiga, né, de avaliação de desempenho como sendo ferramenta, né, que pode, em alguns momentos, ter uma marca mais assustadora e, eventualmente, punitiva, mas ele não deixa de ser também uma maneira de avaliar, mas não necessariamente para usar a ideia de auditar, né, dentro da base antiga. Eu acho que tem algum aspecto que eu acho que é relevante a gente ressaltar, é a dinâmica do PSIT. Quando a gente fala de avaliação de desempenho, normalmente as empresas fazem as avaliações de desempenho anualmente, né, dentro de um período passado. O PSIT traz a possibilidade de nós fazermos isso diariamente com os registros de percepções e a empresa, num determinado período, estar acompanhando esse processo, né, o quanto que as pessoas têm evoluído dentro do que se quer, né, e dentro do modelo do professor Cortella, dentro desse ambiente colaborativo, em termos de contribuição. Então, quando você traz a visão para o indivíduo, né, de autopercepção, e você traz como ele está sendo percebido pela organização, porque ele está falando de todas as interações. Então, na verdade, a dinâmica do PSIT vai além, por exemplo, de uma avaliação 360 graus, porque ele pode ser desenvolvido a partir de todas as interações profissionais que esse indivíduo tem dentro da organização. E ele também... Ou seja, eu posso citar meu chefe. Sim, exatamente. Aliás, se ele for, né, Suzana? Exatamente. Se for um chefe inteligente, vai querer ser citado mesmo. Pois é, porque tem uma contribuição efetiva com relação ao próprio processo de autodesenvolvimento dele, né? Acho que essa fala da Vicky traz uma pergunta que eu não estou aqui representando o povo, né, porque isso é absolutamente arrogante se eu o fizesse, mas algumas perguntas, quando eu comecei, algumas pessoas, quando eu falei do PSIT, da ideia, não sou eu que criei o aplicativo, não sou eu que domino a parte tecnológica, a construção de algoritmos, né, não tem, né, nem minha participação, nem meu conhecimento, eu consigo gerar, né, conteúdos que façam parte exatamente dessa estimulação, dessa reflexão. Mas, como diria a Vicky, e a Vicky mais do que eu, né, na prática, como é que é? Né? Se eu tenho assim, um aplicativo comigo, eu, Cortella, na minha empresa, né? Não estou falando de mim, obviamente, diretamente, mas o que eu faço? Né? Como é que isso opera no dia a dia, a ponto da gente poder ficar com essas belas palavras que a Vicky provoca para eu dizer? Então, nós temos, na verdade, o aplicativo ele é feito a partir de uma licença de uso, onde a empresa faz essa aquisição, a gente se define qual o modelo a ser aplicado, tem-se uma pergunta mobilizadora, que é justamente para direcionar as pessoas com relação a este aspecto, os fatores, né, as dimensões dos fatores e o feed-forward. Então, esta é a lógica de toda a plataforma. E você tem duas visões que são, acho que, bastante importantes. A visão da gestão dos times de trabalho e a visão do indivíduo. Então, organizacionalmente, você tem um processo gerenciável com relação aos resultados, os algoritmos trazem essa perspectiva, e a visão do indivíduo, né? Então, ele consegue tem um processo dinâmico e não necessariamente dependente da empresa para o processo de autodesenvolvimento, com todos os níveis de feed-forward que ele vai recebendo a partir do score que ele vai obtendo dentro dessa dinâmica. Então, você traz um processo completo dentro dessa perspectiva. E você empodera também o indivíduo dentro do processo de autodesenvolvimento, porque as reflexões que o professor traz dentro do feed-forward é justamente para esse processo de
processo de autodesenvolvimento. Quando ele se apodera disso, né, você dá um empoderamento para o indivíduo para ele cuidar do seu próprio processo de desenvolvimento dentro da organização. Então, se na prática, por exemplo, eu, Cortella, recebo a percepção de alguém como você ou a Vicky, construa ali, né, um certo panorama, né, daquilo, vem algum tipo de reflexão, diz, olha, a ideia de foco, que é algo que você pode desenvolver, ela tem a necessidade desses requisitos, pense melhor nisso, essa é uma possibilidade, vai sempre adensando, né, alimentando essa condição para que ela faça, né, o autodesenvolvimento, isto é, que ela seja capaz de fazer o que Paulo Freire chamava de emancipação formativa, né, de crescer naquilo. Mas isso com colaboração, né, Vicky? Porque dá a sensação de que isso é um indivíduo, às vezes, né? Uma pergunta super legal aqui, né, que a gente vai nadar de braçada aqui, que é assim, entendo que podemos considerar essa ferramenta como uma forma de empoderamento, também no sentido de se proporcionar motivação e realização individual e coletiva como um círculo vicioso. É uma forma de... Virtuoso. Desculpa. Mas eu remonto lá no início da nossa conversa, que é isso que a gente está chamando de ambiente colaborativo, né, Cortella? Isso. Eu quero retomar aquela conceituação que eu antes lhe dava, Vicky, né, que aparece muito no PSIT, né, professor Cortella, lembrando, de novo, o conteúdo. Nós somos alunas e alunos. Eu gosto muito da palavra aluno. Né, a expressão aluno, às vezes, ela é traduzida, né, do ponto de vista etimológico de modo equivocado. Eu já encontrei pessoas dizendo que aluno é aquele que é privado de luz. Alúmino, né, porque o A indica negação, em alguns termos, seria o privado de luz. Não é. Né? Alúmino, em latim, significa aquele que está sendo nutrido, aquele que está sendo alimentado. Né? E nós somos alunas e alunos o tempo todo. Paulo Freire, que eu antes mencionei, né, na sua obra mais clássica pelo mundo afora, Pedagogia do Oprimido, dizia, como subtítulo de um dos capítulos, ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho. As pessoas se educam reciprocamente, mediados pelo mundo, pelos contatos, pelas conexões. Isto é, só é um bom ensinante quem é também um bom aprendente. Nenhum de nós é só aluno, nenhum de nós é só docente na vida. Nenhum de nós só ensina, nenhum de nós só aprende. Nesse sentido, a ideia central, né, é exatamente que a gente seja capaz, na colaboração, de fazer com que o estoque de conhecimento que é partilhado, por exemplo, dentro de uma organização, que ele possa nos nutrir. E essa nutrição, nossa aluminidade, né, nossa capacidade nutricional, é exatamente aí que eu entro, né, colocando alguns conteúdos reflexivos. Mas, de novo, o conceito que eu não queria perder. Está por trás também a ideia, né, de competência coletiva. Eu sempre insisto, falava há pouco com o Vicky, quero voltar. Né? Até algum tempo, a ideia era da competência exclusivamente individual. Né? Se eu tinha uma competência, eu guardava para mim e ficava quieto para eu preservar o meu poder. E se eu tinha uma deficiência, eu ficava mais quieto ainda para ninguém me mandar embora. Hoje, as duas atitudes são perigosas. Hoje, se eu tenho uma competência e guardo só para mim, e eu potencializo a mim e enfraqueço o grupo. E se eu tenho uma dificuldade e não a coloco e não tenho condição de colocá-la, eu enfraqueço a mim e, portanto, eu deixo a cadeia, né, a conexão muito mais fragilizada. Há uma regra, e aí eu termino essa fala minha nesse momento, é uma regra que eu acho que tem de valer, um princípio de ação que é quem sabe reparte, quem não sabe procura. Quem sabe reparte, quem não sabe procura. Isso é colaboração. É preciso humildade intelectual para ser capaz de ir buscar aquilo que ainda não tem, mas pode ter, e é preciso generosidade mental de quem convive no ambiente para que se possa partilhar o que dá força ao grupo. Saltimbancos, todos juntos somos fortes. Bom, Suzana, queria ainda que você explorasse um pouco a parceria do PSIT com a área de gestão de pessoas, né? Eu acho que ela não concorre, ela é uma parceira da gestão de pessoas, não é isso? Sem dúvida. Ela é uma ferramenta, né, na verdade, de gestão de pessoas, que ela pode contribuir muitíssimo com a área de gestão de pessoas quando você traz isso como um processo organizacional.
né? Porque também a área vai monitorando esses resultados. E, inclusive, o professor Mário Sérgio Cortella traz reflexões importantes sobre o desenvolvimento de times de trabalho dentro do ambiente colaborativo para os gestores. Então, ela também é uma ferramenta de autodesenvolvimento e uma ferramenta de gestão de pessoas, quando você traz essa perspectiva gerencial. Com as reflexões do professor, inclusive, né, subsidiando o processo de desenvolvimento de times de trabalho de acordo com os níveis que eles estão. Porque o algoritmo, ele, na verdade, consolida diversas informações para gerar um diagnóstico das equipes dentro de um determinado período. Então, acho que isso é muito importante. Nessa linha, deixa eu pôr essa pergunta aqui que veio do público, que é, se eu sou fraco em alguma área específica, o PSIT me ajuda a buscar dentro da organização ajuda com quem é mais desenvolvido naquele quesito? Se eu olho, né, do que eu entendi, a Suzana pode esclarecer, Sim. Mas do que eu entendi e participo e adiro, né, nesse ponto, não haverá ali, por exemplo, algo que é quase que um serviço de atendimento ao cliente, né, em que naquele momento, se eu indico um ponto fraco, né, Billy, que eu recebo essa percepção, é disparado ali um momento, quase como uma constelação, né, que antes a Suzana levantou. Ao contrário, é que os conteúdos ligados a essa ideia estimulam tanto o gestor para que crie ambientes coletivos de aprendizado, onde essa questão de procurar seja estimulada, e, por outro lado, a própria pessoa, que ela tenha um adensamento da motivação para fazê-lo. Então, não é que eu entendo que um aplicativo como esse imediatamente cria um link de, olha, quem entende disso na empresa é tal pessoa, a sala dela é tal, o telefone é tal, né? Claro que não foi isso que você perguntou, mas poderia ser esse o alcance, né, enquanto operação lógica. Mas sim, estimula o gestor para que crie essa possibilidade e ele faça um inventário de competências para que essa condição exista, e também estimula a pessoa, o indivíduo, para que no ponto fraco, como você levantou na questão, que ela não permaneça com esse ponto como se ele fosse imovível, invencível e, especialmente, fosse alguma coisa da natureza dele que ele não pode mexer, né? Eu vou usar uma expressão que a psicologia lida bem com isso, e ambas têm formação, né, também. Teu erro não te define. Teu erro não te define. Eu não sou o meu erro, e eu cometi vários, e posso continuar, e o farei, e eu não faço só isso. E o erro que eu faço, a fraqueza que tenho, não me define. Ela é uma fraqueza pontual, específica, porque se eu for fraco no conjunto, aí sim, né, o passo é um pouco mais elevado. Aí eu quero acrescentar duas coisas. A primeira é que vocês falaram, de alguma forma, que a gente... pessoas não mudam, né? As pessoas se adaptam, aprendem, criam condições de conviver nos ambientes, mas as pessoas não deixam de ser uma coisa para ser outra. Então, acho que esse é um dado importante, porque o PSIT, provavelmente, por tudo que eu vi e vocês estão falando, ele proporciona aquilo que é mais importante, que é a reflexão, né? É eu conseguir, no contínuo da minha convivência naquele grupo, ir sendo melhor do que eu já era, né? A partir de reflexões que eu faço. É isso? É um processo evolutivo, né? É um processo evolutivo. Também e é uma coisa central, Vicky, nessa percepção, nessa mesma direção, né, de que a pessoa se coloque na postura da colaboração, não só como algo que parte dele para outro, mas o contrário, isto é, um ambiente geral. De fato, nenhum e nenhuma de nós muda de modo completo, mas nenhum e nenhuma de nós é sempre inédito. Por exemplo, esse período nosso agora, pandêmico, a pergunta que eu mais ouvi, né, quando me fazem, seja na mídia, seja em palestra, é se eu acho que nós sairemos melhores dessa situação. E eu digo não obrigatoriamente, mas nenhum e nenhuma de nós sairá incólume dessa situação. E eu digo, nós não seremos inéditos, mas não seremos mais idênticos. Isto é, nós não seremos de um modo absolutamente inédito em que nunca fomos, porque coisas levaremos, mas não seremos idênticas e idênticos, porque parte daquilo que temos tem de mudar. Num processo contínuo, e a tua questão, que é especial, nenhuma pessoa muda por completo.
mas ela também não persiste do mesmo modo por completo, porque isso é contrário, né, à própria realidade. O que fazem os conteúdos que, né, estão presentes no PSIT daquilo que me cabe? Eles estimulam para que a pessoa sustente aquilo que nela tem importância, que ela quer preservar, cuidar, né, isto é, a identidade, mas que ela seja capaz também de alterar aquilo que precisa ser procurado para renovar, recriar, dar vitalidade. E aí, a ideia, né, ela está exatamente nesse polo mais ampliado. Acho que tem uma questão importante também de trazer, que o PSIT contribui, que é calibrar a nossa autopercepção, porque às vezes nós nos vemos de uma forma e as pessoas nos veem de outra forma, né? Então, o PSIT traz essa perspectiva de como os outros me veem dentro desse ambiente. Então, acho que isso traz uma calibração da nossa autopercepção que é muito relevante para o autodesenvolvimento, né? Se eu me percebo de uma forma equivocada, o PSIT vai calibrar isso para que eu possa evoluir também na perspectiva do outro. Então, se a pessoa tem baixa autoestima ou uma autoestima superdimensionada, isso traz impactos, né? E o PSIT calibra isso. Então, eu acho isso bastante relevante para o processo de autodesenvolvimento também. E essa ideia, né, essa ideia central, né, da noção de autoestima, ela, como eu lembrava no ponto de partida, a partir daquilo que a Vicky Bloch colocou, né, autoestima não é autoengano. Isso é muito comum na área de educação de filhos e filhas ou de crianças, né? Uma coisa, hoje é moda lidar com a necessidade de preservar a autoestima. Isso é importante, mas você não pode auto-enganar-se, né? Isto é, você dizer para uma criança, quando ela algo traz, né, tá bonito isso, se tiver na condição, na idade dela, na possibilidade que ela tem, você vai dizer, tá ótimo. Mas se ela, né, não é mais uma criança e aquilo está de um modo que poderia e deveria ser melhor, você não pode dizer, tá ótimo, filho, você é perfeito, porque isso é desprepará-la para a ação, né, dentro de uma comunidade. Por isso, seja criança ou adulto, a noção de uma percepção não é me desestimular, mas oferecer para mim, como Suzana lembrou, um calibre mais nítido do que de fato eu tenho como condição e aquilo que, sem dúvida, eu tenho que dar um passo mais vigoroso. Bom, a gente está meio que chegando no fim do nosso tempo. Eu queria ainda que a Suzana comentasse um pouco, antes de fazer o encerramento, o que você diria que o PSIT agrega de novo na gestão de pessoas e nas organizações, dado todo esse novo contexto que a gente tem, né? No que você recomenda, e pelo que eu estou entendendo, a gente está falando sempre de crescimento aqui, no que você recomenda a utilização do PSIT? Então, eu acho que o PSIT ele pode contribuir muitíssimo, né, com a questão de cultura organizacional, com o próprio processo de contribuição, como que as pessoas contribuem para a organização, com clima organizacional, com o desenvolvimento de times de trabalho e, obviamente, toda a questão, a colaboração, ela permeia todos esses processos, né? Então, eu acho que, assim, a aplicabilidade, né, do PSIT dentro da área de desenvolvimento organizacional, ela é fantástica, porque ela traz uma nova abordagem, né, para a gestão de pessoas. E eu acho que nós estamos carentes, estou falando isso como profissional de recursos humanos, nós estamos carentes de novas abordagens para a gestão de pessoas. E acho que o PSIT vem suprir um pouco dessa lacuna, tanto dentro da dinâmica tecnológica, quanto em termos de conceitos, né? Acho que ele une as duas possibilidades, os conceitos e a dinâmica tecnológica, para trazer essa nova abordagem. Que bom. Gente, obrigada, eu adorei essa conversa aqui, ela é uma conversa positiva, né, Cortella? Tem que ser, né? Às vezes me falam assim, Cortella, quais seriam? Eu tenho assustado, Vicky, ainda bem que você não fez isso, quando alguém diz assim, quais seriam tuas últimas palavras? Em tempos pandêmicos, isso é um pouco assustador. Mas olha que coisa concreta, né? Eu gosto muito de citar, e tem a ver com o ambiente colaborativo, e é claro que será a última coisa que eu direi, e passo para a Suzana fechar, né? Eu gosto muito de uma expressão trazida pelo Rabino Hillel, né, que é um grande rabino, um grande sábio judaico do século I
do calendário comum. E eu citei, ontem mesmo, uma conversa citava isso. O Rabino Hillel diz o seguinte: se eu não for por mim, quem o será? Mas se eu for só por mim, que serei eu? Se não agora, quando? Olha só, se eu não for por mim, quem o será? A ideia de iniciativa, né, de capacidade de proatividade. Mas se eu for só por mim, que serei eu? Isto é, não me basto. Terceiro, a noção de oportunidade. Se não agora, quando? Por isso, dando título a algo especial daquele que a gente precisa, que é um livro que eu vou lançar agora em março, né? Olha só, chamado Quem Sabe Faz a Hora. Bom, gente, eu queria muito agradecer, na verdade, a participação de vocês. Para nós, né, do PSIT, é uma honra ter o professor Mário Sérgio Cortella conosco nessa empreitada, com todas as reflexões que ele traz e o nível de profundidade que ele trouxe, né, para esse modelo, para esse formato. Eu acho que é uma ferramenta que vai agregar muito para as organizações, e a contribuição do Cortella nesse sentido, ela é fantástica. Vicky, queria te agradecer muito também pela participação, por todas as contribuições que você nos trouxe nessa live, né, por toda a sua reflexão e agregação da sua experiência aqui conosco. Muitíssimo obrigada. E também gostaria de agradecer a todos os participantes que estiveram conosco para conhecer um pouquinho mais o nosso processo. Muito obrigada. E eu gostaria de saber se vocês gostariam de fazer algumas palavras finais para a gente fazer o encerramento da live. Eu não, só que lembrar que ser entrevistado pela Vicky é uma coisa que é raríssima e é muito sofisticada. Gente do céu, esse homem é demais. Ele falou a data de nascimento dele e eu não falei a minha para não dizer que eu sou mais velha que ele. Mais idosa, não mais velha. É sempre um prazer estar com você, Cortella. Você não sabe, mas você me faz refletir sempre, eu te acompanho. Gente colaborativa é assim, um acompanha o outro, né? E, Suzana, foi um super prazer. Muito obrigada pelo convite e contem comigo. Vicky, você também nos prestigiou muito com a sua presença, viu? Muitíssimo obrigada. Gente, muito obrigada, então, a todos os participantes e até a próxima. Obrigada, Cortella. Obrigada, Vicky. Abraços. Abraço. Tchau.